Olá, terceiro dia do devocional. Qual o significado da Páscoa? Liberto de quê? Jesus pagou com seu sangue na cruz o preço do resgate para nos libertar. Liberto da culpa. Quer nos sintamos culpados ou não, somos todos culpados diante de Deus por causa das muitas vezes que violamos suas leis em pensamentos, palavras e ações. Assim como quando alguém comete um crime, há uma penalidade a ser paga. Da mesma forma, há uma penalidade por violar a lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O resultado das coisas que fazemos de errado é a morte espiritual, ser afastado de Deus eternamente. Todos nós merecemos sofrer essa penalidade. Na cruz, Jesus tomou a penalidade em nosso lugar, para que pudéssemos ser totalmente perdoados e nossa culpa pudesse ser removida. Liberto do vício. Jesus disse que quem peca é escravo do pecado. João 8,34. Jesus morreu para nos libertar dessa escravidão. Na cruz, o poder desse vício foi quebrado. Embora ainda possamos cair de vez em quando, o poder desse vício é quebrado quando Jesus nos liberta. Liberto do medo. Jesus veio para que, por meio de sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Não precisamos mais temer a morte. A morte não é o fim para aqueles que Jesus libertou. Pelo contrário, é a porta de entrada para o céu, onde estaremos livres até da presença do pecado. Quando Jesus nos libertou do medo da morte, também nos libertou de todos os outros medos. Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em João 8, versículo 34, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Hebreus 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.